Vamos orar para que a gente possa iniciar a nossa live, amém? Em nome de Jesus, a minha voz vai contribuir e nós vamos conseguir fazer essa live para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Ana Rita, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui, Pai, reunidos, Senhor, para que possamos, Deus de Israel, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Estamos aqui, Pai, para te render graças, para te render louvor, adoração, Senhor. Agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Escutar, Senhor, o teu direcionamento para que possamos seguir o caminho da santidade, para que possamos seguir, Senhor, no centro da tua vontade, para que possamos, Pai, encontrar, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, ó Pai, no fim da nossa jornada, Pai, para buscarmos, Senhor, a santidade, para buscarmos, Senhor, aquilo, papai, que agrada o teu coração, que agrada, papai, o teu espírito, Pai. Que é andarmos, Senhor, em retidão na tua palavra, que é largarmos, Senhor, mão, papai, de tudo aquilo que contamina a nossa alma e que nos afasta, Senhor, da tua doce e santa presença. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações estão abertos, Pai, receptivos para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, nesta manhã. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, aquieta as almas, Pai, os corações que estão angustiados, agitados, Pai, que haja paz que excede todo entendimento nesse exato momento. Pai, que os problemas lá de fora não venham interferir, papai, naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, Pai, de segunda-feira, neste início de semana. Eu declaro, Pai, que é bloqueado, Senhor, a ação de demônios. Nós amarramos, amordaçamos e neutralizamos através do nome de Jesus Cristo toda ação, papai, de espíritos malignos que queiram vir, Senhor, para espionar o que estamos fazendo, que queiram vir, Senhor, para vir parar o mover profético, para parar aquilo que o Senhor tem para falar e fazer no meio do teu povo, Pai. Nós amarramos e amordaçamos com cordas de fogo todos os espíritos imundos, potestades e principados locais. Declaro, Senhor, que todas as conexões de água, de esgoto, fiação elétrica, hidráulica, Pai, as internets são seladas agora. Eu declaro um escudo de proteção, Senhor, sobre, Pai, esta live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nada poderá interferir naquilo que o Senhor já preparou para cada um dos teus filhinhos, Pai, nesta manhã. Pai, eu entrego o controle, Senhor, desta live e da minha vida nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme bem lhe apraz. Abre, Senhor, em nome de Jesus, os meus ouvidos e os ouvidos dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria repouse sobre nós nesta manhã, durante esta live, e que o Espírito da revelação da palavra, aquele, Pai, que nos revela, Senhor, o que está por trás da letra, venha, Senhor, em nome de Jesus, se manifestar em nosso meio e trazer o alimento, Pai, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo físico, Senhor. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Fabiana. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, Sheila. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para quem está aqui de primeira vez, fazemos o nosso devocional todos os dias, às 7h45, de segunda a sexta. E hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 25 e Deuteronômio capítulo 26, se assim der tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, abra comigo, no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 25, diz assim, o título, A Pena de Açoites. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. Deixa eu falar algo aqui, povo de Deus. Eu acho que, para quem me acompanha aqui faz tempo, eu já falei isso, mas para quem é novo aqui, eu vou dizer de novo, amém? Eu quero que vocês saibam que quando você está passando por uma injustiça, ou você tem uma causa na justiça, se você tem ali, né, tá com um processo, alguma coisa
para liberar aposentadoria, para liberar benefício, ou se foi lá e processou a empresa, eu não sei o que aconteceu. Ou você está sendo injustiçado, te acusando de algo, alguém te acusou injustamente de alguma coisa. Eu quero que você saiba que você pode acessar o tribunal de Deus. Michele, como que é isso? Como que funciona isso? A palavra nos diz o quê? Que Deus é o nosso justo juiz. Amém? E que nós temos um advogado fiel. Quem é esse advogado? Esse advogado é Cristo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você pegar a tua causa na justiça dos homens, ou a injustiça que você está sofrendo, e você colocar nas mãos de Jesus, e através de uma oração você acessar o tribunal de Deus, você consegue mover as coisas aqui na terra. Por quê? Tudo acontece primeiro na dimensão espiritual. Então, se você acessa o tribunal de Deus antes de você pisar no tribunal aqui da terra, antes de você ter uma audiência aqui na terra, você pedir uma audiência com Deus, você vai ver que as coisas vão começar a se mover de forma diferente e vai começar a se mover ao seu favor. Então, o que eu estou querendo dizer é, aprenda a acessar o tribunal de Deus. E como que a gente acessa o tribunal de Deus? Primeiramente, confiando e entregando a causa nas mãos de Cristo, porque Ele é o advogado, você não vai precisar fazer nada, você só vai precisar confiar nele, e é exatamente o que se remete à lei aqui da terra. Quando nós temos uma audiência, uma causa, a gente não tem que confiar no advogado que a gente contratou, você tem que confiar naquela pessoa. Fala, olha, tá aqui o meu problema, eu vou pagar para que você venha e solucione isso para mim, porque eu não tenho entendimento acerca das leis. É a mesma coisa no mundo espiritual. Então, quando você acessa o tribunal e você confia plenamente em Cristo, você sabe que ele vai dar a resposta que lhe cabe, a resposta favorável. E quando você acessa a dimensão espiritual, você ora e você declara em nome de Jesus. Então, como que acessa? É assim, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que eu acesso agora as cortes celestiais. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o meu advogado, o meu intercessor. Eu pego esta causa, Senhor, do qual eu estou. Aí você vai falar qual é a causa. Do qual eu estou sendo injustiçada, do qual tem se levantado, eu coloco esta causa na justiça para que saia em nome de Jesus o meu benefício. E aí você declara qual é a causa. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor colocará, nós colocamos, Senhor, na mesa do Senhor Deus de Israel, toda a papelada, Pai, que o juiz terá que assinar. E eu declaro que Jesus, ó Pai, que é o meu advogado, juntamente com os anjos, vão, Senhor, levar este processo na mão do justo juiz, e ele dará ordem, Senhor, ao meu favor, porque eu paraliso agora toda a ação das trevas, eu paraliso agora toda a ação do maligno, tudo aquilo que estava impedindo, Senhor, o fluir da tua justiça sobre esta causa, é anulado agora em nome de Jesus. E aí você acessou a corte celestial, amém? E aí você faz isso. Uma coisa que eu quero ponderar aqui, se você está sofrendo injustiça, né? Você precisa ter certeza, amém? Você precisa ter certeza que você está certo na história. Porque você pode pedir para Deus fazer o quê? Te pesar na balança. Senhor, me pesa na balança, porque isso é bíblico. Quando tinha casos ali de injustiça, né? Do qual o Senhor tinha que colocar as coisas em ordem na casa de Israel, o povo ali, ele falava, Senhor, que seja pesado na balança. Então, quando você pede para Deus te pesar na balança contra uma pessoa, você tem que ter certeza de que você está do lado certo da história. Porque senão também vai vir a consequência para o teu lado. Porque às vezes a gente acha que está certo, mas no fundo a gente não está. Só que às vezes a gente está cego espiritualmente e não entende o que está acontecendo. E aí, quando a gente pede para Deus pesar na balança, a justiça vai vir. Seja para quem está errado ou seja para quem está certo. A justiça vai vir. Amém? Então, vocês podem pedir, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito essa situação. Eu não aceito que eu estou sendo humilhado, eu não aceito que eu estou sendo injustiçado. Pai, eu sei que eu estou certa diante de Ti, diante da Sua lei, diante da lei dos homens, então me pesa na balança, Senhor. E aquele que for achado a falta, que venha receber a paga daquilo que vem do justo juiz. É uma oração forte, é uma oração ousada, mas que traz resposta. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. A lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato é aquela lei do qual dava direito, amém?
a mulher casar com o marido. Então, essa é a lei. A lei do levirato é quando o marido era morto, né? Às vezes numa guerra, ou às vezes era ali acometido de alguma enfermidade, e aquele homem não tinha deixado, nós vamos ler aqui, não tinha deixado descendentes. Então, ela poderia se casar com o irmão, ela poderia se casar com o cunhado para gerar, continuar a genealogia daquela família. Amém? Então, vamos lá. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sai para casar-se com o estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. Isso aqui aconteceu lá na família de José, que agora eu não me lembro do qual dos filhos que foi, ok? Em que ele pegou e ele não gerou filhos e o irmão não queria dar descendência para o seu irmão. Amém? Eu não me lembro agora de qual tribo que é, eu não vou me recordar. E ali o que acontecia? Toda vez que ele tinha relação sexual, ai meu Deus, acho que é de Judá, não é de Judá. Não sei se é de Judá ou da tribo de Dan. Filho de Judá, isso mesmo, filho de Judá, era Judá mesmo. Então ali, o filho não quis, ele jogava a semente na terra, aquilo subiu como uma ira, subiu como aroma fétido das narinas do Senhor, e a mulher fez o quê? A mulher, né, não conseguiu gerar filho por parte do cunhado, foi lá e se deitou com o sogro, para que se continuasse a genealogia do marido. Amém? O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado recusa desposar a cunhada, esta irá aos anciãos e líderes do lugar que ficam à porta da cidade e declarará: meu cunhado está recusando suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando não desejo desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á uma das sandálias dele, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração: é precisamente isto que se faz contra um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E daquele momento em diante, toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Povo de Deus, hoje em dia nós não temos isso, amém? Para a honra e glória do Senhor, hoje nós não temos isso. Mas por que Deus tinha estipulado essa lei? Porque ainda o Cristo, o Messias, não tinha vindo. E isso daqui remete ao quê? À hereditariedade, remete à genealogia, remete à família, remete a perpetuar a vida de alguém, remete a você deixar legado. Hoje em dia, através de Cristo, nós todos temos uma descendência, amém? Todos nós somos descendentes do Deus vivo de Israel. Todos nós temos algo, amém? Que está interligado, ligado ao Deus vivo de Israel. Então, hoje, essa lei, ela não faz mais sentido, porque nós vivemos na nova aliança. Amém? Através do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos deixar o quê? Filhos espirituais. E é isso que eu quero deixar muito bem claro aqui. Antigamente, como não era nova aliança, como era, né? O povo não tinha ali, eles só dependiam do sumo sacerdote, só dependiam dos levitas para ter contato com Deus. Então era obrigatório um homem ter um descendente, um filho para persistir ali, para que tivesse família. Hoje em dia, Deus respeita a vontade do homem. Amém? Hoje em dia, existe algo que vai muito mais além também do filho de sangue. Hoje em dia, nós podemos deixar filhos espirituais. E o que é filho espiritual? É aquele que você semeou a palavra de Deus. É aquele que você semeou, amém? A vontade do Deus vivo de Israel. Às vezes, um homem, uma mulher, ela não gerou filhos na sua vida, filho de sangue, mas ela gerou muitos e muitos filhos e muitos descendentes de Cristo pela face da terra. Porque ela foi um evangelista, ele foi um evangelista. Ele foi lá, ele pregou, ele ministrou, ele falou a palavra, ele lançou a semente. As pessoas reconhecem ele como o quê? Como um pai espiritual. E isso foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele não teve filho de sangue.
Mas ele teve vários e vários discípulos que o viam como um pai espiritual. E entenda algo aqui, eu não estou falando para você que você tem que ter esse negócio de paternidade, porque é o meu pai. Ah, não é isso. Eu estou falando de paternidade espiritual, no sentido de você ter uma pessoa que te mostra a palavra, que te ensina a verdade, uma pessoa que te instrui no caminho da santidade. Ele é uma referência de pai para você. Por quê? Porque ele te mostra o caminho, porque é isso que o pai faz. Um pai, ele aponta o caminho para um filho. Então, foi isso que aconteceu com Paulo, amém? Paulo, ele não deixou filho de genética, de sangue, de líquido vermelho que circula nas veias, mas ele deixou muitos filhos espirituais. No entanto, que quando ele escreve a carta de Tito, ele fala, ao meu filho amado Tito, porque ele via Tito como um filho. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. Às vezes, você não vai ter filho. Às vezes você, eu não quero ter filho. E Deus vai falar, tá bom. É uma ordenança que eu falei? Casai-vos, crescei-vos e multiplicai-vos? É, mas ele respeita o teu livre-arbítrio, ok? Mas, uma coisa eu falo, deixem filhos espirituais. E é isso que Deus conta comigo e com você, que você venha deixar filhos espirituais, que você venha ser mãe de nações, mãe de multidões, pai de geração, pai de gerações, para que o nome do Senhor se perpetue na face da terra através de você. É isto que paternidade espiritual representa. O que acontece, povo de Deus, com a paternidade espiritual nos dias de hoje? Infelizmente, homens e mulheres perderam a visão do que é uma paternidade espiritual. Porque acha que um pastor e uma pastora tem que se comportar literalmente como pai e mãe de gente grande. E não é isso. Por quê? Eles acham que tem que ter domínio sobre a vida da ovelha, que tem que saber tudo o que acontece dentro da casa dela, que tem que saber tudo o que acontece dentro do casamento, tudo o que acontece nas finanças, como se fosse um pai. E não é. E o filho, que não é, que às vezes a gente se comporta como filho, acha que quem tem que resolver os problemas da gente é o pai ou a mãe, que é a pastora ou o pastor. E não é. Não é assim que funciona. Quem tem que resolver os teus problemas é você. O teu pastor, a tua pastora, o teu pai espiritual, a tua mãe espiritual vai te instruir. Olha, esse problema que você está passando é dessa forma que você vai conduzir, vai por esse lado, vai por aquele outro lado, vamos orar, vamos jejuar, vamos ver qual é o caminho. Mas tem gente que acha que é obrigação do pastor vir e resolver os problemas, que acha que é obrigação do pastor, porque vê ele como um pai, como uma mãe, que ele tem que vir, que tem que jejuar e que tem que fazer aquilo. E não é assim que funciona. Cada um é responsável por si. O homem de Deus e a mulher de Deus, que é visto como teu pai espiritual, como tua mãe espiritual, ele tem o dever e a obrigação de instruir você na palavra e ajudar você a resolver os seus próprios problemas e não fazer tudo por você. Porque às vezes as pessoas ficam acomodadas. A pessoa não quer lutar pelos próprios problemas, achando que quem tem que fazer tudo é o pastor. É a pastora. O filho ficou doente, vamos lá que eu vou levar para o pastor orar. Ei, o véu foi rasgado. Ai, eu não sei, eu tive um sonho, uma visão, mas eu não sei interpretar. Tudo bem, vai lá. Deus vai dar interpretação para todo mundo. Para todo mundo. Agora tem gente que fica dependendo do pastor e da pastora para tudo. Para tudo. Não consegue ter uma vida, um relacionamento com Deus profundo, íntimo, de resolver os seus próprios problemas. E isso se remete muitas vezes ao quê? A pessoas que são totalmente, que não cortaram o cordão umbilical com a mãe, que não separou do pai. E não é isso que Deus quer, povo de Deus. Aqui era uma lei que tinha que ter, a mulher tinha que se casar com o cunhado. Só que isso daqui, para a gente, não faz mais sentido. Não tem mais sentido isso daqui, amém? Porque hoje Deus quer que a gente tenha outro tipo de descendentes. Entenda o que eu estou dizendo no mundo espiritual. Não estou falando que você não tem que ter filho, muito pelo contrário, vai semear a terra, povoa a terra com os seus filhos. Mas se você é o tipo de pessoa que vive como Paulo, que decidiu não ter, vai ter filhos espirituais. Prega a palavra. Seja um homem ou uma mulher que vai conduzir os filhos de Deus à santidade, que vai conduzir os filhos de Deus a ter um legado. Deixa um legado.
Amém? Mas não venha, em nome de Jesus, ser como muitos homens e mulheres que acham que pai espiritual é aquele que tem que saber tudo o que acontece dentro da casa da ovelha. Porque não é assim que funciona. Entenda algo. Não é porque é o teu pastor, não é porque é a tua pastora que você vai sair contando tudo. Quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar, como que está a sua vida com o seu marido. Não é assim. Tenha sabedoria, discernimento e entendimento. Para quem é pastor que está aqui, para quem é líder que está aqui, não seja totalmente invasivo na vida das tuas ovelhas. Sabe por quê? Porque senão também ela não vai confiar em você. Porque ela vê o que está acontecendo por aí. Porque, infelizmente, tem pessoas que não têm sabedoria, discernimento e maturidade espiritual, em que escuta o problema da ovelha e sai contando para todo mundo. Aí o povo pega e fala assim, né? Ai, mas eu não sei por que as minhas ovelhas não confiam em mim. Talvez é porque tem a boca muito grande. É porque você escuta o problema de um e sai falando para o outro, coisa que não deveria fazer. Uma coisa que a Igreja Católica faz muito bem é o quê? Eles têm, por obrigação, amém? Guardar segredo das pessoas. Perdão, gente. Eles têm por obrigação guardar o segredo da confissão das pessoas. Sabia? Por isso que o padre, ele não sai contando a confissão de ninguém. Quando a gente faz, pelo menos quando eu fiz o meu primeiro curso de batalha espiritual, a gente lê lá que tem coisas, povo de Deus, que a gente não pode sair falando, porque é da vida do outro. Tem ministrações que a gente não conta, porque a pessoa confiou em você. Os testemunhos que a gente traz é porque a pessoa autoriza a falar. Ah, você me autoriza a contar o seu testemunho e também você não vê falando o nome de ninguém. Você fala, olha, eu atendi um caso que é isso, aquilo. Mas tem coisas que você não vai falar. Porque é segredo. Michele, aonde está na Bíblia isso daí? É só você ler o Novo Testamento. Quantas vezes Jesus fazia os milagres? Quantas vezes o Senhor fazia algo e ele pegava e falava, vai e não conte para ninguém. Que isso daqui fique só entre nós. Porque ele tinha sabedoria, prudência. Ali ele era o quê? Um mestre. Era um pai espiritual para aquele povo. Ele era invasivo? Não. Jesus nunca foi invasivo. Então eu e você também não podemos ser invasivos. Se um dia você se tornar pastor, se você se tornar líder, ou se tem pastor aqui, não seja invasivo com as suas ovelhas. Tem coisas em que você não precisa saber. E você que não é pastor, também não saia contando tudo da sua vida para o teu pastor e para a tua pastora. Conta aquilo que é necessário. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o homem e a mulher é de Deus, às vezes você não vai precisar contar nada. O próprio Espírito Santo vai trazer a revelação do que está acontecendo. Porque ele vai ser ali dotado, ele já está debaixo do Espírito da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. Você simplesmente vai pegar e falar assim, pastor, ora por mim. Ele vai orar e ele vai falar, filha, o Senhor está me mostrando aqui que está acontecendo isso, isso e isso aqui na sua vida. Ele vai falar, faz sentido para você? Você vai falar, cara, eu não precisei contar nada. O cara desenrolou a minha vida. O homem de Deus desenrolou, a mulher de Deus desenrolou o que está acontecendo dentro da minha casa, sem você abrir a boca para falar nada. Amém? Então tenha sabedoria, maturidade e discernimento. Você não precisa sair contando tudo. Você está com um problema? Conta o teu problema. Deixa que o Espírito Santo de Deus conduza todas as coisas. Porque está cheio de gente se frustrando com Deus, porque está fazendo as coisas de forma errada. Porque em vez de confiar em Deus, está confiando em homens. E a palavra diz, uns confiam em homens, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Deus vivo de Israel, daquele que nos deu a vitória. Entenda. O pastor, ele é para direcionar você. A pastora, o teu líder, o missionário, seja quem for. É para te mostrar o caminho. Quem tem que seguir o caminho é você. Quem tem que arrumar o BO todo é você com Deus. Não é o teu pastor, não é a tua pastora. Amém?
Versículo 11. Atitude ética nas brigas. Quando dois homens, irmãos israelitas, estiverem brigando e a esposa de um deles aproximar-se na tentativa de livrar o marido daquele que o ataca e agarrar o agressor pelos órgãos genitais, então cortar-lhe-ás as mãos, que teu olho não tenha dó nem piedade. Michele, por quê que essa palavra está aqui? Porque naquela época, povo de Deus, se respeitava muito. A mulher sabia onde ela tinha que ficar. Se existia ali uma briga, amém? Alguma contenda, quem que ia para a guerra? Eram os homens. As mulheres não se metiam em assuntos que não lhe competiam. Quem resolvia os BO todo da comunidade não eram as mulheres, eram os homens. E hoje em dia, infelizmente, acontece isso daqui. E aí isso daqui também acontece nos dias de hoje, por quê? Por falta de posicionamento de homens. Porque o homem se tornou frouxo. Porque o homem, muitas vezes, não consegue resolver os seus próprios BO e coloca a família toda debaixo de uma maldição, debaixo de uma situação vergonhosa e desonrosa, porque ele não tem posicionamento de homem. Entenda, homem, a responsabilidade de tudo sobre a tua casa é sua. O sacerdote é você. A esposa, ela veio como uma ajudadora, somente para te ajudar. É isso que a palavra fala, que nós somos ajudadoras. O que uma ajudadora faz? A ajudadora, ela vai orar, ela vai interceder, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar dos filhos, ela vai sair para trabalhar, para ajudar, para ter uma renda extra, para que possam juntos crescer. Que isso é louvável e todos nós, né, temos que fazer, faça. Mas a obrigação de manter a casa guardada, a obrigação de manter tudo no lugar, é tua, homem. A mulher, ela vai orar para sustentar você. É intercessora. Ela guarda a casa. Agora, o que protege os que estão dentro da casa é você, homem. Então, se você não tiver como segurar os BO e vir trazer o BO para cima da tua mulher, alguma coisa está fora aí. Amém? Porque Deus fez isso, exatamente isso. O homem é que sai para a caça, o homem é que sai para a guerra, é o homem que tem responsabilidade de guardar os filhos, é o homem que tem responsabilidade de guardar a mulher, e não ao contrário. É isso que essa passagem está dizendo. Não sou eu, mulher, que eu tenho que ir para a guerra. Não é eu que tenho que botar minha cara a tapa, é o meu marido. Se eu estou fazendo isso, os papéis estão invertidos. Se a mulher está tendo esse tipo de atitude, é porque o homem perdeu o seu lugar. Ele já não está mais no lugar de sacerdote. Ele não está mais no lugar do qual lhe compete. De duas, uma. Ou ele se tornou Acabe ou a mulher é uma Jezabel. Porque onde tem uma Jezabel, tem um Acabe. Quem governa a casa é o homem. A gente só intercede. Quem responde a Deus a situação da casa não é a mulher, é o homem. Porque ele foi levantado como cabeça. Ele representa o Cristo e nós somos a noiva. Então o homem tem que cuidar da casa como se fosse a noiva de Cristo. Como Cristo cuidaria da noiva. E aí, homem, você tem cuidado da tua casa, da tua mulher e dos teus filhos como Cristo cuida da noiva? Ou você tem negligenciado o chamado e aquilo que Deus colocou na tua mão? E quem está fazendo o papel de fazer isso é a sua mulher. Está fora do padrão de Deus. Está fora do padrão divino. Ai, mas a minha mulher que toma o posicionamento, porque você se omitiu em fazer. E alguém teria que fazer, só que isso tem que mudar. Porque quem responde pelo funcionamento da casa não é a mulher, é o homem. Ai, mas a minha mulher é muito bruta, então expulsa o espírito de Jezabel da vida dela. E da sua vida o espírito de Acabe que fica quieto e que não tem boca para falar. Porque para uma família crescer espiritualmente, tem que cada um tomar o seu lugar. Não tem como Deus vir e abençoar algo que está totalmente fora da visão do que ele colocou sobre a face da terra. A gente precisa entender isso. Às vezes a família está uma grande bagunça, não é por culpa de ninguém lá fora. Nossa, estão com inveja da minha vida, estão com inveja do meu relacionamento, estão com inveja do meu trabalho. Não é. Às vezes você vai olhar para dentro da situação do casal, quem domina tudo lá é a mulher. A mulher é que manda, é que apita lá dentro. Ela fala, quem manda aqui sou eu.
Meu marido só obedece. Misericórdia, irmã. Tá errado. Não é assim que funciona. E entenda que eu não estou falando aqui sobre machismo, eu estou falando sobre lei espiritual. Os dois têm que andar na mesma visão. Quando a palavra diz que a mulher está debaixo da autoridade do homem, está dizendo que a mulher está debaixo da mesma missão que o marido. Qual é a missão do teu marido? Você precisa saber. Para que ele foi chamado? O que ele tem que fazer? Se você se uniu com ele, é porque Deus uniu propósitos. E isso serve também para quem é solteiro ainda. Saiba que o dia que você casar, é porque Deus uniu o seu propósito junto com o propósito do seu marido. Então, você está debaixo da missão dele. Isso é estar debaixo da autoridade. Se existe alguém aqui que está, amém? Tendo esse tipo de conduta errada, você, mulher, em nome de Jesus, desça o teu joelho e fala, Senhor, tira esse espírito de manipulação da minha vida. Porque existe um espírito de manipulação dentro de você. E você está castrando o seu marido de forma inconsciente. Aí, às vezes, as pessoas pegam e falam assim, mas o meu marido não me procura. Aí você vai orar, você vai conversar, você vai ver as coisas que estão acontecendo, Deus começa a trazer a revelação. O marido não procura porque ela castra ela castra ele espiritualmente. Ela não deixa ele ser homem. Porque tudo você quer fazer. Se é para trocar uma lâmpada, é você que troca. Se é para pintar uma parede, é você que pinta. Se é para resolver um BO com o filho, é você que resolve. E o teu marido vai fazer o quê? O marido, ele precisa, entenda, mulher, o homem, ele precisa ser como homem, ele precisa se sentir vivo. Já passei por isso. O homem, ele precisa sentir que ele é homem, que ele é necessário para isso. Ele precisa fazer as coisas pesadas do dia a dia. Mas o meu marido não se posiciona. Talvez é porque você também, desde o começo, quando a primeira vez que ele não fez, você foi lá e tomou a frente. Porque às vezes você também não consegue esperar. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, a mulher tem que saber exatamente o lugar dela e o homem o lugar dele. Os dois têm que estar aliançados. É uma unidade. Tem coisas, mulher, que você não vai se meter, que você só vai orar, que você só vai interceder. É papel dele ir para os BO. Deixa ele. Eu me comportava exatamente disso daqui. Dessa forminha aqui. Se tinha algum BO com meu marido, eu já queria ir lá, eu falava, deixa que eu resolvo. Ele, tá maluca? Ele falava, o que é isso? Deixa comigo, não se mete, não se mete. Porque a gente é explosiva demais. Às vezes a gente faz as coisas em que não deve fazer, fala as coisas que não devem falar. Então deixa que o homem resolva os certos tipos de coisas. Amém? Meu esposo é pastor e vivemos maravilhosamente bem. Muitas vezes Deus usa. Amém? É assim que funciona, gente. Gente, nós somos ajudadoras do homem. Amém? Isso que a irmã está falando é isso. Nós somos ajudadoras. Ajudadoras. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo de Israel. Mas quem é o cabeça é Ele. É Ele. Se você quer dominar a tua casa, você está errada. Desculpa, é a palavra. É a palavra. Você tem que ajudar Ele. É uma união. É um complementar o outro. É um complementar o outro. Porque senão você traz maldição para dentro da tua casa. Você castra o teu marido espiritualmente e fisicamente. Por que você castra o teu marido espiritualmente? Porque ele não vai ter ali, amém, como força nem para guerrear no mundo espiritual, porque você está sempre fazendo tudo. É para dividir o fardo. Não é para pesar nem para a mulher e não é para pesar nem por homem. É para os dois, cada um pegar 50-50. Mas tem coisas que quem vai resolver é o teu marido, não é você. Tem coisas que não é para você se meter. Você vai fazer o quê nesse caso aqui? Interceder. Em caso de alguma confusão, alguma coisa, dependendo da situação, você não vai se meter, você vai interceder. Raciocina comigo. Vamos lá, um caso.
O teu marido está com problema na empresa. Você vai lá resolver para ele? Você vai lá conversar com o patrão dele? Você vai lá conversar com os amigos dele que estão fazendo, né, puxando o tapete dele? Não. Mas tem mulher que vai. Pasmem, mas tem mulheres que vão. Manda mensagem pro chefe, por que você está fazendo isso com ele? Gente, a pessoa se comporta às vezes como mãe e não como esposa. Não faz sentido. Deixa o homem ser homem. Cada um tem o seu papel dentro da casa e os dois cumprindo o seu próprio papel vai fazer com que a família seja estruturada. Às vezes, povo de Deus, o que está acontecendo dentro de casa não tem nada a ver com o mundo espiritual de demônio. Tem a ver com falta de posicionamento e de sabedoria. Porque muitas vezes também a pessoa não entendeu, a pessoa não aprendeu. Às vezes está replicando algo que viu dentro de casa. Porque a minha mãe se comportava desse jeito com meu pai. Era ela que resolvia todas as coisas. Desculpa, está errado. É em comunhão. Um faz uma parte, o outro faz a outra parte. E os dois chegam no senso comum do que é bom para a família em si. Não existe um que é soberano sobre todas as coisas. Não, é 50-50. E cada um sabe exatamente o lugar da onde está. Deixa eu falar algo, mulher. Se você soubesse o poder que tem dentro de você, você exercia esse poder. Qual que é o poder? Oração. É por isso que nós fomos levantadas como intercessora. Se você se coloca na batalha pela tua casa, pelo teu filho, pelo teu casamento, pela tua família, você vai ver que as coisas mudam. Mas, Michele, faz anos que eu estou orando. O Senhor não disse o tempo em que vai fazer. Ele só falou, esteja alerta, atente, vigilante e ore sem cessar. Se orar sem cessar, ele vai fazer no tempo determinado dele, mas é para você não parar. Mas tem hora que a gente cansa, eu sei. Tem hora que a gente cansa. É cansativo, é exaustivo, mas não pare. Jesus também cansou de carregar a cruz na via sacra, e se ele tivesse desistido? Ele também cansou de tanto apanhar. E se ele tivesse desistido de ir para a cruz? Não desista. Não desista. Permaneça. Em nome de Jesus, como eu já disse antes, eu vou falar aqui de novo. Quando as coisas apertam, é porque tá chegando a hora de romper algo novo. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas, amém? Pesos justos e medidas justas, versículo 13, Deuteronômio capítulo 25. Não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que os teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que Yahvé teu Deus te concede. Porque o Eterno teu Deus abomina todos os que praticam tais injustiças, todos quantos negociam desonestamente. Lembra-te do que os amalequitas fizeram no caminho quando fostes libertos e partistes do Egito, quando estavas cansado e exausto, e de surpresa pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacou todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede para dela tomar posse, deverás apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não se esqueça disso. Isso daqui também remete o quê, povo de Deus? Para a gente não ter 2 pesos e 2 medidas. Porque às vezes a gente pesa aquele que a gente tem afinidade, aquele que a gente ama, a gente tenta passar a mão no pecado, né? A gente tenta encobrir o que ele está fazendo de errado. E com o Senhor não tem 2 pesos e 2 medidas. É sim, sim, não, não. Independente se é uma pessoa que eu gosto, se é meu filho, se é meu marido, seja quem for. Você errou, você vai pagar. Não importa quem você é. Você está debaixo do erro? Desculpa, eu vou te confrontar. Não importa quem você é. Porque o que acontece, infelizmente, nos dias de hoje é aquele a qual eu tenho mais afinidade, eu tenho um tipo de comportamento. Eu trato ele de uma forma diferente.
Aquele que eu já não conheço tanto, eu sinto o rei, mas o outro não. Ah, não, mas o fulano, o João, né? O João é meu parça. O João, o João, você viu que o João traiu a esposa? Ah, mas quem não, né? Às vezes a carne é fraca. Agora com o José eu já não tenho tanto, né, tanta intimidade. Ah, você viu que o José traiu? Você viu? Safado, merece pena de morte. E aí? A gente não pode ser, amém? Dessa forma. Tratar as pessoas de acordo com a afinidade. Errou, errou, irmão. Você pode ser quem for, seja quem for, meu pai, minha mãe, você está errado, você está errado. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser quem for. Se você está errado, você está errado, irmão. Eu não vou passar a mão no teu pecado. E às vezes a gente se comporta exatamente dessa forma. As pessoas se comportam dessa forma. Não confronta o pecado do outro, porque é meu amigo. Porque é meu pastor. Porque é minha pastora. Porque é meu filho. Desculpa, irmão, você está errado, você vai pagar pelo teu erro, seja quem for. E eu sei que é difícil. Um exemplo. Qual é a mãe que sabe que o filho errou, que cometeu alguma coisa contra, infracionou uma lei da justiça e ele vai ter que pegar e ir para a cadeia? Qual é a mãe que tem coragem de pegar e levar o seu filho para a cadeia? É só aquela que entendeu essa palavra. Porque tem umas que passam a mão. Infelizmente, as mães Nutella passam a mão. As mães Nutella pegam e falam assim, ai, coitado do meu Jordan. Coitado do meu Enzo. Não, gente, ele estava passando por um problema emocional. Não faz isso com meu filho. Não, agora uma mãe que entende princípios, ela vai pegar e vai falar assim, olha, eu te amo. Só que você vai pagar pelo ato que você cometeu. Tá doendo dentro da minha alma, tá sangrando, mas vai pegar o cabra e vai levar lá e vai falar que tá aqui, ó. Ele vai pagar o que ele fez. Porque não se tira nada de ninguém, porque não faz o que ele fez. Isso mostra que você segue o caminho certo, que não existe dois pesos e duas medidas, é justa, é reta, porque é assim que tem que se comportar. O povo de Deus dói, lógico que dói. Eu já passei, não nesse caso extremo, mas de ver a minha filha fazer errado e falar, ela tá errada, ela tá errada. De você dar cara a tapa dentro de uma escola e pegar e falar assim, ela errou. E pode deixar que quando chegar em casa eu converso com ela. Agora tem mãe que fala, não, mas ela só teve esse tipo de comportamento porque alguém foi lá e fez isso e ela só revidou. Ei, para de passar a mão nas coisas erradas. Não é porque é tua filha, não é porque é o teu filho, não é porque é a pessoa que você ama que você vai passar a mão no pecado. Você está indo contra um princípio de Deus. Tá errado, tá errado. E aí eu estou falando para mãe de gente que é jovem. Qual é o tipo de ser humano que você está criando? Ou para quem vai ter filho, qual é o tipo de ser humano que você vai querer deixar sobre a face da terra? A gente tem que confrontar. Tá doendo? Vai doer, mas deixa eu te falar, a dor passa. E você vai dormir com a consciência tranquila de que eu fiz o que é certo. Pelo menos eu estou ensinando a ser uma mulher de verdade, eu estou ensinando a ser um homem de verdade. Para depois, lá na frente, não ser omisso e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo e se perpetuar algo que fere os princípios de Deus. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Se você tiver que confrontar, seja quem for, confronte. Pode ser a rainha da já foi. Pode ser quem for, confronte. Confronte. Porque você vai estar fazendo aquilo que é perante a palavra de Deus justo, certo? Porque justo é o Senhor, ele é justo. E se você é filho dele, você tem que agir dessa forma. Para de ficar tampando o pecado daquele que tem mais poder aquisitivo. Gente, isso é muito comum dentro de igreja. O pastor passar pano para a pessoa que está pecando, porque ele dá o maior dízimo de dentro da comunidade. Sabe que o cara está arrebentando com a família. Sabe que o cara tem uma amante em cada esquina. Sabe que o cara desvia dinheiro da empresa, que faz nota falsa, que faz isso, que faz aquilo, aquilo outro. E ele não consegue confrontar o pecado do cara, porque o que importa é o dízimo que está entrando dentro da casa de Deus. E aí eu falo, tá valendo o quê? O dízimo dentro da casa de Deus ou a alma do cara que está indo para o inferno? Que tipo de pastor é esse?
Você acha mesmo que Deus está preocupado com o dízimo que está entrando dentro da casa? Ah, mas eu preciso para pagar. Você não confia em Deus? O pastor não confia em Deus, de que Deus pode prover para pagar o aluguel do lugar? Ele vai fazer com que você responda pela alma do cara que está traindo a esposa, que está acabando com a família, que está fazendo lavagem de dinheiro, que está fazendo um monte de coisa errada. Só que não confronta, não. Todos nós pecamos. E às vezes ele está também no mesmo erro. Aí como que ele vai ter cara de confrontar se ele também está fazendo o mesmo erro? Só que aquele outro que dá R$10 de dízimo, aí o cara ele é exposto até na pregação do domingo. Aí ele vira modelo do que não se deve ser. É uma pessoa que está debaixo exatamente disso daqui. 2 pesos e 2 medidas. Não é justo. Se o José que dá R$10 pode ser confrontado, por que o outro que dá 10 milhões não pode? Qual é a diferença? Para Deus todo mundo é igual, independente da quantidade de zero. Só que muitas vezes a gente se comporta exatamente disso daqui. Aqueles que eu tenho mais intimidade, eu passo a mão. Ah, não. Aquele que eu não tenho intimidade, não, você está errado. E aí? Quando for a nossa vez? Será que a gente vai ser julgado da forma correta? Capítulo 26. As primícias da nova terra. Quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo que Yahvé, teu Deus, te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o do seu santo nome. Virás ao sacerdote uma função naqueles dias, e lhe dirás em voz alta: declaro hoje em diante de Yahvé, meu Deus, que entrei na terra em que o Eterno, sob juramento, prometera aos nossos antepassados que nos concederia. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocará perante o altar do Senhor teu Deus. Então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante de Yahvé, o teu Deus. O meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais. O Eterno ouviu a nossa voz, observou a nossa miséria, nosso sofrimento e nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com a mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou essa terra, terra onde manam leite e mel. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, o Senhor, me destes. Em seguida, depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás, em sinal de louvor a Yahvé, teu Deus. Alegrar-te-ás, então, por todas as bênçãos de produtos que o Senhor, teu Deus, concedeu a ti e à tua casa, e juntamente contigo o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. O que essa palavra está dizendo aqui, povo de Deus? Todas as vezes em que os judeus, amém? Isso vai até os dias de hoje. Todas as vezes em que o judeu, ele consegue algo novo, ele tem algo novo, uma bênção da parte do Senhor, a primeira parte que ele tira, que ele concede, ele pega e tira e dá para Deus. Como forma de gratidão, como forma de reconhecimento daquilo que Deus fez. Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, gente, por que o judeu é tão próspero? Porque o povo judeu é um dos povos que é mais próspero. É difícil, cara, eu não conheço nenhum judeu, eu nunca vi falar de nenhum judeu que é pobre. Nenhum judeu que segue a Torá, nenhum judeu que segue os princípios ortodoxos dele é pobre. Todos eles são prósperos. Em todo lugar que você for. Não é só em Israel, é qualquer lugar do mundo, no Brasil, em qualquer nação, o judeu é próspero. Por que o judeu é próspero? Porque ele segue princípios. Você quer ser próspero em todas as áreas da sua vida? Entenda que eu não estou falando somente de dinheiro, mas em tudo. Por quê? Porque eles seguem princípios, eles entendem que tudo é porque Deus permitiu que eles concedessem, que eles tivessem, que eles recebessem, e eles entregam
a primeira parte de tudo para o Senhor. Eles fazem isso. É deles. Porque eles mostram que o coração deles não está no dinheiro. O coração deles está em Deus. Por mais que eles não reconheceram ainda o Jesus como Messias, mas eles são sim, eles entendem, eles reconhecem o que Deus fez por eles. Gente, ele é um povo, o judeu é um povo que mais tem fé. Eles não entenderam ainda que Cristo veio, eles não entenderam que Jesus vai voltar, para eles ainda vai ser a primeira vinda, tudo bem, mas Deus está trabalhando para isso, que já tem judeu que já reconhece Jesus como Messias, como o Salvador. Mas uma coisa ninguém pode negar, eles vivem literalmente a Torá, eles vivem literalmente aquilo que Deus mandou que eles vivessem. E eles são prósperos. Ai, mas eles ainda estão presos na antiga aliança, porque eles não reconheceram Jesus que trouxe a nova. Deixa eu te falar. Onde está escrito que Jesus veio anular a antiga? No Novo Testamento, em nenhum momento está escrito que ele veio anular. Muito pelo contrário, ele não veio anular a lei. Ele veio para que ela se cumprisse. Ele veio fazer com que a lei fosse aperfeiçoada. Ficou pior do que era com Jesus. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas vivem apenas de nova aliança, de Novo Testamento, e esquece do velho. Sendo que Jesus, ele veio desde o antigo. Jesus, ele é apontado desde o primeiro livro do Gênesis. Jesus é citado desde o primeiro livro da Bíblia, aponta para Cristo. Depois, conforme foi passando a história, Deus foi mostrando, dando sinais a outros profetas, a Isaías, a Jeremias, a Ezequias, e aí vai. A Ezequiel, né, perdão. Mas, gente, em nome de Jesus, se você quer ser próspero em todas as áreas da sua vida, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando se você quer ter uma vida abençoada, siga a palavra na totalidade e para de viver versículo isolado, vivendo aquilo que só traz benefício para a tua alma. Que te dá margem para você fazer o que você quer. Amém? Vamos lá. O dízimo trienal, capítulo 26, versículo 12. Bem. No terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam... Pietra, depois você fecha. Para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Yahvé teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que eu me ordenastes. Não transgredi nem me esqueci dos teus decretos. Da porção sagrada nada comi durante o meu luto, e estando eu cerimonialmente impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz de Yahvé, meu Deus, e agi de acordo com tudo que me ordenaste. Inclina-te, pois, da tua morada santa no céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde manda leite e mel. Amém? Então, aqui está falando que eles tiravam os dízimos de tudo. Bem, só um minutinho, gente. Tá bom? Fim do segundo discurso de Moisés. Hoje, Yahvé, o teu Deus, te ordena cumprir estes decretos e ordenanças. Cuidarás de colocá-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor diz aqui o quê? Que nós devemos cumprir aquilo que ele mostra na palavra dele com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Hoje fizeste declarar que o Eterno seria teu Deus e que tu andarias em seus abençoados caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos e seus princípios e obedecendo a sua palavra. E hoje Yahvé declara que, conforme prometeu, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme te falou, e que deves obedecer todos os mandamentos. Ele declarou que te faria superior em honra, fama e glória a todas as nações que ele fez, e tu serás um povo consagrado a Yahvé, teu Deus, conforme ele prometeu.
O que isso daqui está querendo dizer, povo de Deus? Que se você andar de acordo com tudo isso que eu acabei de ler, você não tem como dar errado na vida. As bênçãos do Senhor estão sobre você. Você vai ser reconhecido por Deus e por homens. Às vezes, as pessoas não entendem. Nossa, mas por que fulano se tornou tão reconhecido? Por que ciclano fez isso e aquilo outro? Por que fulano está assim, assim, assado? Você sabe a vida de devoção que ele tem com o Senhor? Às vezes o povo só vê o final. O ser humano, nós somos muito tendenciosos a ver só o lugar onde a pessoa está. Nossa, você viu onde fulano chegou? Mas você viu o trajeto que o fulano persistiu em traçar até chegar onde ele está? Quais foram as renúncias? Qual foi o preço que ele pagou? Ele seguiu todos os mandamentos, estatutos, tudo que a palavra ensinou? Gente, ninguém recebe nada assim, cai do céu. Não, a gente conquista todas as coisas. A gente conquista, é na base da conquista. Às vezes a gente vê, nossa, como que Deus usa fulano, como Deus usa ciclano. Saiba que para a pessoa chegar naquele nível, a pessoa pastou na vida dela. Não é porque simplesmente ela nasceu e pá, aconteceu, não. Ela teve um processo de renúncia, ela teve um processo de santificação, ela teve um processo do qual Deus moeu, levou ela lá no oleiro, ela desceu mesmo a cara no pó, ela buscou, ela jejuou. Ai, nossa, como fulano se tornou bem de vida, o cara acordava todo dia cedo para trabalhar. Às vezes passou necessidade, passou fome na infância. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. E o que o Senhor fala aqui é que nós devemos cuidar de praticar a palavra de Deus. Se você pratica a palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Por que às vezes a nossa vida se torna tão difícil? Porque a gente não cumpre aquilo que Ele manda a gente fazer. Porque a gente quer viver as nossas vontades e viver do nosso jeito. Porque se a gente vive do jeito que a palavra manda a gente viver, as coisas Deus se encarrega de fazer. Vocês sabiam disso, povo de Deus? Se a gente anda de acordo com a palavra, Ele faz todas as coisas. É só andar de acordo com a palavra. Se o Senhor fala ali, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, a palavra dele não volta vazia. Ele vai fazer cumprir isso. Se você buscar primeiro as coisas do reino, a justiça dele, fazer o que é certo perante ele, você pode ter certeza que ele vai se encarregar de fazer todas as outras coisas. Ele vai abrir porta de emprego, ele vai lá, ele vai cuidar do teu filho, ele vai fazer e você vai fazer na tua parte em comunhão com o Senhor. Porque é comunhão, é os dois, é eu e o Senhor fazendo, agindo juntos. É eu confiando nele e ele trabalhando por mim. É isso que a palavra fala. O problema é que a gente não quer viver a palavra. Nós não queremos viver aqui. Por que não quer viver aqui? Porque isso daqui mata a alma, mata ego, mata orgulho, mata a carne. E quem que quer matar a vontade carnal? Ai, mas é tão gostoso fazer isso, mas às vezes isso que você acha gostoso está te trazendo morte. E aí você não vai viver isso daqui. O Senhor fala, ele declarou, amém? O Senhor nos dá honra. O Senhor nos chama, o Senhor fala que nos chama por cabeça e não por cauda. Mas para você ser chamado por cabeça e não por cauda, você tem que fazer por onde? Porque às vezes a gente se comporta como a cauda. Como que Deus vai te chamar por cabeça se você está dentro do pecado? Não tem como. Ai, mas as bênçãos do Senhor não chegam sobre a minha vida. Alguma coisa está errada. A bênção é para todo mundo. A bênção, ela é para todos nós. Todos nós somos merecedores. Todos nós. Mas o que você está fazendo para você acessar ela? Ai, parece que a minha vida não muda. Parece que eu estou fazendo as coisas e não muda. Alguma coisa está errada. Tem alguma área da sua vida que ainda não está alinhada com Jesus. Tem algo ainda que está errado.
Michele, como que eu descubro? Precisa passar tempo com Deus. É só o Espírito Santo de Deus que pode revelar. É só o Espírito Santo de Deus que pode trazer a clareza no teu entendimento. É só ele, é só você. É vocês dois, entenda, tem algo que não vai ser o seu pastor que vai fazer, não vai ser eu aqui na live, não vai ser só você na intimidade e profundidade. Mas por que muitas vezes as pessoas não querem profundidade e intimidade com Deus? Porque precisa de tempo. Você precisa parar e passar tempo com Deus. Colocar ele como sua prioridade. Deus é a minha prioridade. É a minha prioridade. Às vezes Deus vai pedir coisas que você vai ter que fazer um esforço para poder fazer. Uma das coisas que Deus pediu para mim já faz um tempo, ele falou, filho, eu quero que você ore 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E, gente, não é 10 minutos de oração. E eu entendo que ele pede isso para quem consegue, que tem tempo, porque eu trabalho para ele agora. Eu não tenho um trabalho, porque eu sei que é difícil para quem trabalha. Mas se ele pediu para mim, é porque ele sabe que eu posso dar. Então, eu vou ter que me adequar na minha agenda, da minha casa, das minhas coisas que eu tenho para fazer aquilo que Deus está pedindo para mim fazer. Por que ele pediu? Eu não sei, mas ele pediu. Assim como ele tem me pedido uma série de coisas. Aí cabe a mim fazer ou não. Se ele está pedindo para mim fazer, é porque ele sabe que eu consigo. Então, se Deus está pedindo para você fazer alguma coisa, é porque ele sabe que você consegue. Só que aonde está a sua prioridade? Às vezes ele vai pedir para você abrir mão de algo, para você mudar de cidade, para você mudar de emprego, eu não sei o que ele vai pedir. Mas ele quer saber onde está o teu coração. Aonde está o teu coração? Se o seu coração estiver nele, você vai conseguir fazer. Porque você vai entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus está me pedindo para mim fazer 3 períodos de oração de manhã, de tarde e de noite, é porque eu sei que algo ele quer liberar sobre a minha vida, de intimidade com ele. E eu sei que essa vontade dele vai trazer benefício para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, para dentro dos meus filhos e, consequentemente, para aqueles que me acompanham, que são vocês, para dentro da igreja onde eu vou. A gente tem que ter uma visão macro das coisas e não micro. Quando Deus pedir algo para vocês fazerem, povo de Deus, entenda que não está relacionado somente a você. Tem algo por detrás muito maior do que você está podendo ver. Só que a nossa mente ela é muito limitada na visão micro das coisas. E Deus ele tem uma visão macro das coisas. A visão dele é vasta. A gente só consegue ter dimensão até onde os nossos olhos carnais conseguem enxergar. Mas entenda que existem os olhos espirituais, que a visão espiritual ela vai além da dimensão daqui, ó, da nossa visão terrena. Então, quando o Senhor pedir para você fazer algo, faça. Mesmo que doa, mesmo que seja com esforço. Tem benefício. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu caminho, a sua justiça, segundo o seu caminho, a sua justiça. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não vai trazer dor à vontade de Deus. Por que é tão difícil viver a vontade de Deus? Por que tem medo de viver a vontade de Deus? Por que Satanás faz com que a gente sinta medo de viver a vontade de Deus? Porque ele sabe que a vontade dele jamais vai trazer dor. E aí a gente fica com dor, com medo. Aí Satanás vem e coloca medo. E aí você não vive a vontade de Deus e você não vai viver a plenitude daquilo que ele liberou para você. Entenda, aquilo que Deus pede para você fazer não vai fazer você chorar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai levar você a níveis ainda mais profundos de intimidade com ele. Faça. Não negligencie aquilo que Deus está colocando para você. Tenha uma visão macro das coisas e não uma visão micro. Sai do raso. Sai da superficialidade. Mergulha no rio. Deixa Deus conduzir todas as coisas para que você possa viver exatamente isso. Deus te chama por cabeça e não por cauda. Mas às vezes a gente se comporta como aquele que está só na cauda. Amém? Vamos orar, povo de Deus? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós vamos viver essa palavra, Pai. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, a tua palavra, que ela é viva e eficaz, vai, Senhor, entrar como uma espada de dois gumes, Senhor, verdadeiramente dentro de cada homem e cada mulher, dentro da minha vida, trazendo divisão, Senhor, da alma e do espírito, para que as nossas vontades carnais, Pai, seja colocado para fora e que a tua vontade prevaleça em nós. Pai, que as nossas vontades venham se coincidir, Senhor. Mas se acaso isso, Pai, não for possível, que a tua prevaleça. Porque a tua vontade nos traz vida e não morte. Porque a tua vontade nos leva à santidade. Porque a tua vontade nos leva, Senhor, à redenção do teu nome. Porque a tua vontade faz com que a gente venha, Pai, verdadeiramente tomar posse de tudo aquilo que é nosso por direito e por herança. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que cada homem e cada mulher, a partir de hoje, vai romper em intimidade com o Senhor, vai deixar de ter uma visão limitada, Pai, das bênçãos, uma visão limitada de quem tu és, uma visão limitada de coisas rasas na tua presença, e nós vamos ser transportados agora, Pai, para a profundidade de relacionamento, para que possamos ter uma visão macro de tudo aquilo que tem para acontecer e tem acontecido, Senhor, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a nos comportar de acordo com a tua palavra. Tira todo espírito impetuoso, Pai. Tira todo espírito de domínio que é das trevas, que não é proveniente do teu espírito. Que possamos, Pai, ser obedientes e mansos no coração e no espírito. Que possamos ser conduzidos pela tua mão forte e poderosa, Pai. Endireita, Senhor, as veredas dos teus filhos. Endireita, Senhor, em nome de Jesus, a forma de se comportar. Que não venhamos, Senhor, tomar partido de A ou de B, mas que possamos ser de Cristo. Pai, a tua palavra diz que ali no Novo Testamento, que uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros isso e aquilo, nós somos do Deus vivo de Israel, Pai. Nós seguimos a tua palavra, nós seguimos os teus princípios, nós seguimos, Senhor, os teus desígnios, nós tomaremos posse de tudo aquilo que é nosso por direito e por herança, porque nós vamos andar segundo a tua palavra, nós não vamos, Senhor, nos corromper, nós não vamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ter atitudes, ó Pai, que vão contra a tua justiça, nós agiremos de justiça em justiça. Nós adentraremos, Senhor, as cortes celestiais perante ao justo juiz, tendo a certeza de que nós somos, ó Pai, exatamente aquilo que o Senhor determinou que nós seríamos, ó Pai. Sem, Senhor, sermos, ó Pai, homens levados por vaidade, homens levados por amizade. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos ter a atitude, Pai, o caráter de Cristo reinando dentro de nós. Nos dê uma mente, Pai, transformada. Faz uma metanoia, Pai. Traz a mente de Cristo sobre nós, Jesus. Derrama o teu caráter e os teus princípios dentro de cada um de nós nesta manhã, Pai. Para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, seguir de acordo com a tua vontade os teus princípios, Pai. Transforma, Senhor, o nosso caráter, transforma o nosso eu, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito impetuoso, mais uma vez, Pai. Todo espírito impetuoso, seja de homem, seja de mulher, Pai, caia por terra, em nome de Jesus, e nos dê a mansidão de Jesus, ó Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor me falou muito forte aqui, enquanto eu orava, sobre as pessoas estarem debaixo de um espírito de impetuosidade, sabe? Ser muito impetuoso na forma de agir, na forma de falar. Principalmente mulheres que são muito assim, sabe? Muito impetuosa. Em nome de Jesus, que a paz venha abrandar o teu espírito. Em nome de Jesus, que haja mansidão sobre nós mulheres. Porque o Senhor me mostrou de uma forma muito clara. Mulheres que se comportam de forma muito impetuosa dentro de casa, com os maridos, com os filhos. Que haja paz, que haja calmaria do Senhor. Porque muitas vezes é o espírito de impetuosidade, sabe? Um espírito impetuoso que traz o desalinho dentro do lar. Deixa eu falar algo. E para quem a mulher vai entender. Uma mulher, quando ela não está bem, ela consegue, de forma inconsciente, ela consegue desestabilizar toda uma casa. É ou não é, mulher? Quando você está bem, parece que a sua casa... Quando você não está bem, parece que a casa fica desorganizada, disfuncional.
as coisas não fluem. Agora, quando a gente está bem, tudo flui. Eu quero dizer para você, mulher, que você é o alicerce de dentro do teu lar. E se você está debaixo de um espírito de impetuosidade, de um espírito impetuoso, você não vai conseguir fazer com que o seu lar esteja em perfeita harmonia. Porque entenda, isto está sobre nós e não sobre o nosso marido. Deus colocou essa capacidade de ser coluna para a mulher. Por quê? Porque ele sabe que a gente consegue. O homem já carrega essa coisa de ser impetuoso de natureza. Por quê? Porque ele foi feito para a guerra, porque ele foi feito para ir para a batalha, porque ele foi feito para sair, para caçar, para trazer alimento para dentro de casa. Então ele é destemido, então ele é desbravador, ele vai, ele abre o caminho, ele faz o que precisa fazer, porque ele precisa trazer o alimento para dentro de casa, ele precisa cuidar da casa. A mulher não. Muitas vezes a gente se comporta assim, porque a gente precisou ser assim na vida. Só que quando a gente deixa Jesus entrar dentro do nosso coração, isso tem que mudar. E eu falo porque eu era exatamente assim. Eu era extremamente impetuosa. Eu era extremamente impetuosa. E a casa vivia uma grande bagunça. Só que até que o Espírito Santo de Deus foi ministrando, e ele vem trazendo paz, e ele vem trazendo paz, e ele vem trazendo paz. Hoje eu me estouro às vezes, é normal. Qual é o ser humano que me estoura, mas não é como antes. Hoje tem coisas que eu falo, eu prefiro ficar quieta. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Hoje eu entrei nesse nível. Eu prefiro que a minha casa fique em paz do que eu ter razão. Porque às vezes a gente querer ter razão tira a paz de dentro de casa. Amém? Então que em nome de Jesus, o espírito impetuoso caia por terra, o espírito da ira venha a ser destronado, que o nervosismo venha a ser colocado para fora. Busquem ter paz do que ter razão. O maior exemplo disso é Jesus. Ele tinha razão de tudo que ele falou, mas ele preferiu andar em paz. Ele tinha razão de tudo. Amém? Glória a Deus.